Glória a Deus. Shalom, gente. Dá um shalom para quem está do seu lado aí. Fala para ele paz. Fala paz, prosperidade, plenitude, saúde. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, por gentileza. 1 Coríntios, capítulo 12. Nós, semana passada, encerramos uma série falando sobre a verdadeira comunhão. Encerramos em 1 Coríntios capítulo 11. E nós vamos abrir uma nova série, mas temos aí umas semanas. E eu vinha meditando sobre o que compartilhar. E eu acabo de sair de um tempo de aula no nosso seminário sobre dons espirituais. E falei, bom, acho que seria importante compartilhar um pouco com a igreja, uma vez que Paulo vai dar sequência ao entendimento da mesa do Senhor com os dons espirituais. Eu queria poder utilizar, talvez hoje, talvez a próxima semana, hoje com certeza, talvez a próxima semana, te instruindo um pouco acerca dos dons espirituais. Quando nós falamos sobre os dons espirituais, como nós precisamos de um equilíbrio, né? Nós estamos num período tão desequilibrado, porque nós temos parte dos irmãos que se consideram cessacionistas. E o que são os cessacionistas? São aqueles que não acreditam que os dons são para hoje, são aqueles que acreditam que os dons eles param nos apóstolos, então nós não temos mais a evidência dos dons fluindo hoje, ou não temos os dons fluindo através de pessoas. Alguns cessacionistas até creem que Deus cura, mas não creem que alguém possa ter o dom de cura, alguém especificamente, que Deus pode curar pela sua vontade soberana, mas não que alguém possa impor as mãos. Também não creem que existam dons de línguas para hoje. Não acreditam que aquelas línguas liberadas em Atos capítulo 2 diz respeito também a línguas que nós podemos fluir hoje, né? Então tem essa ala dos cessacionistas que creem dessa forma, mas aí a gente entra numa outra ala dos irmãos. Se puder deixar esse pad lá embaixo, ou se puder não ter pad, pode deixar sem, por favor. Ou tem parte também que crê que os dons continuam, e aí a gente tem tudo quanto é tipo de absurdos, de exageros, né, de pessoas utilizando dons para manipular outras, de igrejas baseadas em pastor que vai revelar meu pix, de profetas. Eu estava lendo uma matéria essa semana de um profeta, ele está envolvido inclusive na morte de alguém, e esse cara era pago porque ele falou para o empresário que ele ia desfazer uma obra de macumba que tinha feito sobre ele, mas que tinha um valor, pix que chegava a 850 mil reais, porque o cara tinha realmente muito recurso. E aí você vê todo tipo de absurdo, e eu sei que para você, alguém ir para um lugar esperando a profecia de um profeta é absurdo, mas todas as vezes que a gente entra numa comunidade e não utiliza os nossos dons, em outras palavras, você está esperando que alguém faça alguma coisa. E aí a gente tem de um lado então, alguém crendo que não, esses dons já não existem hoje. Do outro lado, pessoas utilizando esses dons de forma manipulativa, errada, de forma exagerada, absurda, né? Ambientes onde você não tem organização, você não tem temor à palavra, então as pessoas sempre num grande improviso. Eu me lembro uma vez, se converteu um camarada, e ele estava naquele primeiro amor assim, e ele falou para mim, ele estava querendo ir em culto de segunda a segunda, e ele, de um histórico, ele era um cara famoso, né? Ele era um atleta muito famoso, e estava todo mundo impactado, porque ele era o cara mais louco que tinha, e do nada esse cara se converte, tem uma experiência. Aí ele falou para mim, pastor, era uma segunda-feira, vamos num culto comigo? Eu falei, rapaz, segunda-feira não tem culto na igreja. Não, pastor, minha mãe vai num culto de segunda-feira num lugar. Aí eu fui. Numa dessas igrejas assim, que entra o profeta, e fica todo mundo esperando o profeta revelar, e aquela coisa de um monte de gente, e isso demonstra imaturidade espiritual. E por isso que muitas pessoas, elas não creem mais nos dons, porque algumas pessoas utilizam os dons da forma errada, e algumas pessoas utilizam. Gente, nós somos seres místicos, a gente é gente esquisita. Dá uma olhada para essa pessoa esquisita que está do seu lado. Essa pessoa crê num Deus que ela nunca viu. Ela dá a vida por um Deus que ela nunca viu. Essa pessoa carrega um negócio chamado Bíblia, e a vida dela, os valores dela, ela discerne os princípios dela através de um livro que ela crê que foi por inspiração divina. Você já não é normal. Para crer nisso, você é anormal. Você olha para o sol e fala, tem um cara maior que o sol, que criou o sol, ele está fora do tempo. Você já não é normal.
Aí se for para a gente ser completamente natural, não funciona. Mas por outro lado, há uma coerência. Aí vou eu nesse culto, né? Chego lá no culto com ele, era um culto ultra pentecostal, assim. Não era pentecostal, era ultra. E eu tô lá no culto. Aí estava lá o culto, aquela coisa, você não consegue entender muita coisa. No culto que eu fui, não tinha uma palavra, tinha vários irmãos com oportunidade. Aí o irmão fala uma coisa, entra outro fala outra, nada a ver com o outro falou, e aquela coisa. E eu ali, olhando aquele movimento, aí daqui a pouco uma irmã pediu uma oportunidade, porque a música também era assim, né? A pessoa pediu uma oportunidade, o pastor dá a oportunidade para o irmão louvar. Aí a irmã foi lá e saudou os irmãos, e aí soltaram um playback, não era uma banda, era um som de fundo. Na hora que foi começar a música, porque essas músicas elas têm uns arranjos bem interessantes, pam, 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 aí você entra cantando. Aí na hora do pam, a irmã começou a chorar. Ela começou a chorar. Quando a irmã começou a chorar, que era a hora dela estar cantando, começou a mover na igreja. Os irmãos começaram, aleluia, glória a Deus. Os irmãos começaram a rodopiar, gritar e chorar e toda aquela coisa. Por quê? Porque a irmã estava ali debaixo do mover do Espírito chorando e ela não conseguia cantar e não cantava e aquela coisa. E foi um mover do Espírito. Aí quando acabou a música, a irmã falou assim, irmãos, eu quero pedir perdão. Eu estava chorando, é porque eu trouxe o CD errado. E aí na hora que... Aí eu fiquei pensando, mas que o Espírito Santo estava enganado na hora que o mover pegou, porque a irmã só estava chorando, coitada, porque ela estava frustrada, porque o CD era errado. Mas brincadeiras à parte, a gente olha de um extremo ao outro, mas a gente reconhece que a Bíblia nos traz um equilíbrio do entendimento. E o que nós cremos? Nós somos continuistas, nós cremos que o Espírito Santo continua movendo através dos seus dons hoje. Nós cremos que curas continuam acontecendo nos dias de hoje. Nós cremos que os endemoniados continuam sendo libertos nos dias de hoje. Nós cremos que o Senhor começa a falar o oculto, o escondido. Ele continua falando com palavras de conhecimento, o que homem nenhum podia falar, o que discernimento humano nenhum. Nós cremos que ainda existem profetas nos dias de hoje, homens que falam com temor, com amor e com piedade daquilo que o Senhor está pensando. O que é profecia? É alguém discernindo o coração de Deus, trazendo o que Deus está pensando. Nós cremos que Deus continua se movendo através do corpo nos dias de hoje, amém? Agora, você crê nisso, amém? Amém? Agora, nós não queremos só crer, a gente quer viver. Amém. Nós não queremos só uma crença de algo. Por quê? Porque quando falamos sobre o mover do Espírito Santo, quando falamos sobre os dons espirituais, há um lugar de equilíbrio. E qual o equilíbrio, pastor? É que tudo que Deus faz é com decência. Nós olhamos para os dons espirituais, tudo que Deus faz é com coerência, mas Ele continua fazendo hoje. Ele continua, e Paulo vai terminar uma perspectiva de 1 Coríntios 11, dizendo, tem um problema, cada um está chegando aqui pensando só em si, cada um só está preocupado com a sua própria demanda. E aí Paulo diz, mas Deus repartiu no corpo uma graça especial de sermos úteis uns aos outros. Útil de que forma, gente? Você pode ser útil de forma natural. Paulo divide os dons em 3 categorias. 1 Coríntios capítulo 12 são dons espirituais. É espiritual. E aqui ele fala de alguns dons, eu vou entrar com você. Romanos capítulo 12, Paulo fala sobre os dons de utilidade. São dons práticos. É um dom. É ser útil você abrir a porta da sua casa, a Bíblia fala sobre hospitalidade. É ser útil quando você pode servir alguém com o seu dom de liderança. É outra categoria de dons. E Paulo fala sobre, então, Efésios capítulo 4, os dons de governo. Então ele fala sobre os dons espirituais, os dons que eu chamo de práticos e os dons de governo. Todos são muito especiais, mas aqui eu quero falar especificamente sobre os dons, o fluir dos dons espirituais e o quanto os dons espirituais nos habilitam. Para quê? Não só para ser uma pessoa estranha, mas para ser estranho de verdade. Para ser alguém, tudo que Jesus fez foi debaixo do poder do Espírito. Quantos querem ser como Jesus? Então você vai levantar os enfermos, você vai curar os leprosos, você vai declarar o ano aceitável do Senhor, você vai passar nos lugares e os demônios não vão conseguir. Gente, tem parente seu que não é chato não, é endemoniado mesmo. Tem gente que está debaixo de opressão,
possessão demoníaca, precisa de alguém impor as mãos. Ai, pastor, nunca vi isso, é porque a gente não está praticando isso aqui. Olha o que Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 12, eu quero ler com você a partir do verso 27. Juntos, todos vocês, eu estou na NVT, são o corpo de Cristo, cada um é uma parte dele. E Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, profetas, em terceiro, os mestres, depois, os que fazem milagres, os que têm dons de cura, os que ajudam os outros, os que têm dom de liderança, os que falam em diferentes línguas. No verso 29, somos todos apóstolos, somos todos profetas, somos todos mestres, todos nós temos o poder de fazer milagres, todos temos o dom de cura, todos temos a capacidade de falar em diferentes línguas, todos temos a capacidade de interpretar o que é dito, portanto, diga assim comigo, portanto, diga desejem, em outras versões é busquem, diga busquem. Aí ele diz aqui nessa versão, portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Outras versões dizem, portanto, ele fala, busquem com zelo os dons espirituais. Aqui ele diz, portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. Ele entra no capítulo 13, onde Paulo estabelece, o amor não é mais um dom, o amor é a base de todos os dons. O amor não é mais um dom que nós buscamos. O amor é a base de todos os dons. É a forma de não deturparmos o dom que Deus nos deu. Porque aí Paulo começa falando. Porque no 12 ele incentiva, busque línguas. No 12 ele incentiva, busque a profecia. Mas no 13 ele fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, não tivesse amor de nada. Mas é esquisito, o cara acabou de mandar eu buscar o dom de línguas. E está dizendo que se eu buscar o dom de línguas e não tiver amor de nada vale, é que Paulo está dizendo o seguinte, quanto mais dom Deus te deu, se não for usado com amor, pior você fica. Quem profetiza e profetiza sem amor, pior se torna. Tem um monte de profeta no nosso meio. Eu sei que quando fala profeta, você imagina a pastora Solange, né? Esbugalhando o olho, quem conhece aqui, olhando para você, que você fala, Jesus, para onde eu vou? Né? Eu sei que você já vê o profeta. Não, mas tem gente aqui que tem uma capacidade profética de falar a verdade, né? de ter sensibilidade sobre as coisas. Mas qual que é o problema? Todo dom sem amor se torna um problema. Conhece gente que tem uma facilidade de ver o problema do outro? Às vezes é um profeta, só que não tem amor. Aí o que faz? Destrói todas as relações ao redor. Por quê? Porque o dom profético precisa ser com amor. Quem precisa de amor é profeta, gente. Agora, o que é a profecia? A profecia é a capacidade de transmitir para alguém o que Deus pensa sobre ela. Agora, normalmente o profeta está vendo além, ele está enxergando, ele está vendo. E se ele não tiver capacidade de fazer isso com amor, se torna um problema. Ele está dizendo, olha, o dom de línguas tem 3 vertentes, nós cremos, os dons de línguas. Nós cremos que Deus continua liberando sobre nós línguas. Não necessariamente a evidência do batismo do Espírito Santo seja o falar em novas línguas. O que isso significa? Não quer dizer que alguém que não fala em outras línguas não foi batizado com o Espírito Santo. É isso que, de alguma forma, a gente tem entendido que nos separa de uma teologia de pentecostalismo clássico. Porque o pentecostal clássico vai crer. Se você não falou em outras línguas, você não foi batizado com o Espírito Santo. A gente crê que a evidência principal de alguém que foi batizado com o Espírito Santo é o amor. É uma mudança de vida que gera amor. Não é necessariamente, a gente crê que o falar em línguas é mais um dos dons, ainda que é algo que todos possam buscar. Mas ele está dizendo, se você tiver o dom de línguas e não tiver amor, se torna um problema. Por quê? Porque tem 3 manifestações do mesmo dom, que é o dom de línguas. A primeira manifestação é edificação pessoal. Paulo diz, eu falo mais em línguas do que todos. O que significa? Paulo se edificava. Dom de línguas é para você trabalhar falando em línguas, correr orando em línguas, para você ir dormir orando em línguas, para fazer tudo orando em línguas, porque é você ali sendo frutífero. É a forma de você perceber que o mundo não é natural, gente, o mundo é espiritual. Está acontecendo coisas espirituais agora. O mundo espiritual é mais real do que você pode enxergar. Tem lá uma luta contra a sua casa, tem lá uma tentativa contra os seus filhos, claro que tem. E orar em línguas vai nos tornando sensíveis. A oração em línguas, ela ativa o seu espírito, mas ela também produz, na sua primeira manifestação, que é a edificação pessoal, ela gera uma intercessão do próprio espírito por você. O que significa? Quando você está orando em línguas, às vezes você é conduzido, você está intercedendo por coisas que você não sabe.
Deus está quebrando um laço que você não sabe. Deus está abrindo. Então, quem recebeu o dom de línguas, na primeira vertente, ele é para. E é normalmente o que a gente mais usa, mas tem a segunda manifestação do dom de línguas, que é para que os incrédulos creiam. Alguns irmãos já tiveram a experiência de orar em outras línguas e alguém entender na sua própria nacionalidade. Foi o que aconteceu em Atos capítulo 2. Eu estava ouvindo a experiência de um pastor que ele disse que todas as vezes que ele vai ao Japão, ele é conduzido pelo Espírito a chegar para alguém e começar a orar em línguas na frente da pessoa. Obviamente, se a pessoa não entendesse, não teria muito sentido. Mas ele está orando, ele nem sabe o que ele está falando, e a pessoa está do outro lado, ouvindo em japonês. Eu peço muito esse dom, Senhor, porque não sei falar nenhuma outra língua, senão língua estranha, Senhor. Podia falar em outras línguas e as pessoas entenderem o que eu estou falando. Mas esse dom aqui é muito específico, para que o descrente creia. E a terceira manifestação desse dom é quando alguém ora em línguas e alguém entende o que essa pessoa está falando na sua própria língua. Então, é quando você já deve ter visto, esse dom é um pouco mais comum, é quando Deus levanta alguém, normalmente na igreja silencia-se os demais, alguém está falando em línguas e alguém está ouvindo na própria língua o que Deus está falando. Entende? A pessoa, é duas pessoas na mesma língua, diferente do segundo, que é um estrangeiro entendendo. Nesse, é alguém numa linguagem espiritual, é outra pessoa tendo um discernimento, que é Deus falando através da boca daquela pessoa, que ela nem sabe o que está falando, mas alguém traduzindo. Muitas vezes, tem pessoas que têm a própria tradução das línguas que está entregando. Então, tem gente que fala e depois traduz, porque tem o próprio discernimento. Agora, o dom de língua sem amor também é um problema. Por quê? Porque se torna um problema. Você passa a querer utilizar o dom de línguas no lugar que era para você utilizar outro dom. Então, quando eu estou com você, o melhor seria, Paulo está dizendo, quando a gente está junto, não resolve ficar orando em línguas por você. Você não está entendendo o que eu estou falando. E aí eu posso me tornar egoísta com esse próprio dom. Então Paulo, ele começa o 13 sobre essa perspectiva. Mas eu quero me atentar com você aqui e expor o verso 31, onde Paulo diz, portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Portanto, busquem com zelo os dons espirituais. E aqui Paulo então nos faz um incentivo a uma busca. A buscar o quê, pastor? A buscar os dons espirituais. Não há ninguém que seja usado por Deus na narrativa bíblica que não tenha desejado ser usado por Deus, gente. Tudo que você faz na vida direito não foi acidente. Ou alguém sai de 5 anos de faculdade, faz MBA, doutorado, fala, nossa, foi por acidente, acordei um dia, rapaz, estava formado. Não. Tudo que você faz é fruto de entrega, de esforço. E a Bíblia, a soberania divina, não remove a responsabilidade humana. E aonde está a resolução da tensão? É que também não é no esforço natural. A gente faz conduzido pelo Espírito. Não é na força humana, porque Deus não é escravo de ninguém. Mas Ele mesmo pela sua palavra. Quantos creem que a palavra é soberana? Diga amém. A palavra está te instruindo, busca diligentemente os dons mais úteis. O que a Bíblia está dizendo? Tem ferramentas espirituais para você usar. Está disponível a você um arsenal sobrenatural. Paulo, em 1 Coríntios 12, ele vai trazer alguns dons. Então, Paulo vai falar, por exemplo, sobre a palavra de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria, pastor? Gente, você pode estudar muito. Você pode ter todo o conhecimento. Você pode ser um leitor voraz. Tudo isso te traz uma sabedoria natural. Mas a palavra de sabedoria é uma capacidade sobrenatural para poder resolver questões. É uma capacidade sobre-humana. A palavra de sabedoria é a própria mente de Deus revelada. A palavra de sabedoria é para uma resolução de coisas que já aconteceram. É um casal sentado na sua frente com um dilema e Deus te conduzir em palavra de sabedoria e daqui a pouco você tem uma resolução, você tem uma argumentação para a questão que você mesmo olha e fala, nossa, nem fui eu que falei isso. Eu não sou tão inteligente assim. A palavra de sabedoria é a capacidade de José, como foi dito aqui, dizer, nós vamos poupar, porque José teve uma interpretação. Ele teve um dom interpretativo de um sonho de Faraó. Mas agora ele tem uma palavra de sabedoria quando o Faraó diz, nós precisamos de buscar um sábio. Alguém precisa nos dizer, já que vai ter fome, aí ele tem uma palavra de sabedoria. Ele tem uma instrução de como fazer. A palavra de sabedoria é quando uma mulher é apanhada em ato de adultério. O que significa? Todos os historiadores creem que aquela mulher estava nua diante de Jesus. É possível que ela foi pega no ato de adultério. Ela deve ter cobrido com alguma coisa, talvez ela estava com lençol, mas ela vai ser apedrejada, pega no ato de adultério, um ambiente
completamente constrangedor. A lei manda matar. Ela foi pega em flagrante. O que é a palavra de sabedoria? É Jesus diante daquela mulher. Vamos ser sinceros? Tem muita argumentação para fazer. Mas o que choca os fariseus é um homem dizendo, gente, é o seguinte, então, vamos matar ela. Mas vamos fazer o seguinte, vamos começar por quem não tem pecado. Aí pode dar a primeira pedrada. Aí a Bíblia diz que todos vão soltando as suas pedras e saindo. Palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria. 2 mulheres, morre o filho. 2 mulheres têm filhos pequenos. Morre o filho de uma delas à noite. Você lembra dessa história? Morre o filho de uma delas à noite. Elas chegam diante do rei Salomão. E uma diz o seguinte, no meio da noite morre o filho de uma. Ela troca o filho dela com a outra. E elas chegam diante do rei. O que o rei responde? Você entende que não é humano? A resolução de um cara dizer o seguinte, vamos fazer o seguinte então, gente, só tem um filho vivo, tem 2 mães, vamos partir o menino vivo ao meio, a gente não sabe quem é a mãe, faz com que a mãe então diga, não, deixa com ela. Enquanto aquela que não era mãe celebra uma criança partida ao meio, a genuína mãe expõe. Então, a palavra de sabedoria é uma capacidade sobre-humana para resolver questões, para resolver o seu casamento. Tem gente, muitos de nós, a gente não consegue resolver nem nosso casamento. É ou não é? A palavra de sabedoria é para ter convívio, gente, debaixo de um espírito de graça. A palavra de sabedoria é poder lá dentro da empresa, alguém dizer, olha, sempre procure o Pedro, porque a hora que a gente procura o Pedro, rapaz, parece que parece que assim, ele sempre tem uma resolução, ele sempre tem uma palavra. Gente, a palavra de sabedoria, todos nós podemos fluir na palavra de sabedoria, mas alguns de nós têm uma graça e pode pedir com mais intensidade a palavra de sabedoria. Aí, Paulo também vai falar em 1 Coríntios 12, ele vai falar sobre a palavra de conhecimento. O que é a palavra de conhecimento? A palavra de conhecimento é Deus revelando alguma coisa que ninguém sabia. É Deus trazendo histórias, contextos, pensamentos ocultos. Coisas que ninguém nunca ouviu, ninguém nunca viu. É Deus de alguma forma, e normalmente a palavra de conhecimento está conectado com a profecia. Por quê? Normalmente, Deus usa a palavra de conhecimento para abrir o nosso coração, para a gente poder receber a profecia. Normalmente, Deus nos fala alguma coisa que está em oculto, e Ele revela alguma coisa que ninguém sabia, e aí o nosso coração escancara para a gente poder ouvir a profecia. Porque enquanto a palavra de conhecimento é acerca daquilo que foi, a profecia é acerca daquilo que será. Então a palavra de conhecimento prepara o coração acerca de algo que ninguém sabia, que estava oculto, que ninguém tinha acesso. E é tão legal isso, porque eu não sei se já aconteceu com você, mas eu não só podendo falar, é muito gostoso quando você é usado, mas também é muito legal quando alguém é usado por você. Eu lembro, em janeiro desse ano, Deus não precisa ficar contando nada. A palavra é o meio de ouvirmos Deus, mas Ele utiliza os dons para nos mimar, para dizer, eu estou aqui. Em janeiro a gente faz um evento, eu faço um evento de pastores, estava no último dia do evento, e eu falei, nossa, esse ano, não sei porquê, ele entrou meio atravessado para mim. Eu e Deus, eu e meus dilemas, eu e minha cabeça, cada um tem seus dilemas, né? Eu tenho os meus, glória a Deus por isso, né? E aí eu estou ali, e eu lembro que no último dia, na última pregação, eu estou ali ajoelhado, orando, adorando Deus, e aí chega um irmão, ele vai orar por mim, algum de vocês conhece o Bruno, que é pastor lá de Recife. O Bruno chega para orar por mim, e ele ia liberar uma profecia sobre a minha vida, mas antes ele libera algumas palavras de conhecimento. Ele começa a falar sobre pensamentos, sentimentos, sensações, que só eu sei que tenho. O que ele falou ali, a Bruna não falaria sobre mim. O que ele compartilhou ali, ninguém mais poderia saber. Tem coisas do nosso coração que só a gente sabe, nem a pessoa mais íntima sabe, com as indagações, com as questões, e aí o coração se prepara. Então é o que Jesus faz, por exemplo, na beira do tanque, ele encontra aquela mulher, e aí em João capítulo 4, ele tem uma palavra de conhecimento, ele está conversando com aquela mulher, ele ia liberar uma profecia sobre ela, de que ele encheu o coração dela, mas aí ele, antes de fazer isso, diz para ela, então faz o seguinte, vai e busca seu marido. O que é isso? Uma palavra de conhecimento. Aquele cara não tinha como saber que aquela mulher, e mais que isso, era o 6º homem que ela estava. Quando diz vai e busca seu marido, grande parte dos historiadores acreditam que aquela mulher possivelmente estava num relacionamento oculto. Aquele não era marido dela, era marido de alguém, mas não dela. E Jesus está falando para ela, possivelmente sobre uma coisa que é bem escondidinha. E Jesus está falando para ela, vai e busca seu marido. E aquela mulher diz o quê? Eu não tenho marido. Ela está entendendo tudo o que ele está falando. E aí então, ele entra com
um decreto: a partir desse lugar, do nosso coração ser aberto. Mas também a graça de nós sermos usados para isso. A graça de nós podermos falar. E pastor, eu quero te falar assim, porque eu quero nessas semanas aqui a gente desmistificar um pouco o fato de ser usado por Deus. Sam Storms talvez é um dos expoentes hoje, um teólogo que é um expoente acerca dos dons espirituais. Ele diz o seguinte: se você não está sendo usado em dons espirituais, você está em desobediência às Escrituras. Porque as Escrituras não dizem, se você quiser, busque. Se for legal para você, busque. Não, ela diz, procurem ou busquem com zelo. Ela está dando uma ordem agora. Olha, esses dons espirituais, e aqui eu estou falando especificamente dos espirituais. Talvez você fale, pastor, estou usando meus dons de governo, amém. Pastor, estou usando meus dons de utilidade, amém. Mas tem dons espirituais que Deus quer te usar. E aí, quando nós vamos para esse lugar de um convite ou uma ordenança acerca de usar, você é um ser espiritual, por que não usar os dons espirituais? E é tão legal quando a gente pode ser útil nisso. Eu me recordo que um tempo atrás, eu fui ministrar numa igreja, aí, falando aqui de algumas experiências, porque eu sou alguém comum igual você. Eu também tenho as minhas restrições de ter que entregar uma palavra, de ter que orar por alguém, de ter que ver um enfermo e falar, meu Deus do céu, como é que eu vou pôr a mão nesse enfermo agora e declarar cura sobre ele? Semana passada nós estávamos aqui, eu tive a sensação, um dos dons que Paulo fala também em 1 Coríntios 12 é o dom da fé. O que é o dom da fé? É uma experiência sobrenatural para crer em algo. É um poder espiritual para crer em algo. Eu entrei aqui e falei, eu estou sentindo que Deus quer curar pessoas hoje aqui. Semana passada dezenas de pessoas foram curadas, algumas pessoas deram testemunhos. Você foi uma das pessoas que me procurou no final. Pastor, é tão gostoso, gente. Você sentir que instantaneamente, pela oração da fé, você recebeu cura. E aí, orar por cura. Agora, nós não temos a obrigação de curar ninguém. A gente ora, mas não tem o compromisso, porque não é a gente. Por isso tem gente que vai receber oração e não vai ser curada. Você tem um compromisso de amar alguém, orando por essa pessoa. Pode ser que Deus dê uma palavra de conhecimento, e glória a Deus, mas também não é você. Semana passada, é muito bom orar por cura, mas o difícil é quando a gente diz, gente, alguém aqui foi curado, levanta a mão. Por quê? Porque de alguma forma, agora, é todo culto que Deus vai curar dessa forma? Provavelmente não. Mas é um dom de fé, quando a gente está olhando para algo e se movendo nesse lugar. E aqui eu quero trazer com você especificamente o verso 31. Procurai com zelo os melhores dons. Então nós somos convidados a fluir nos dons espirituais. E o que vivemos hoje, gente, é um privilégio da igreja. Azusa foi o último grande Pentecostes derramado sobre a terra. O movimento de Azusa. O movimento de Azusa foi com um homem chamado William Seymour, um negro na época de segregação racial. William Seymour estava na segregação racial americana. Esse cara fez o seminário inteiro com a porta aberta do lado de fora. Ele não podia entrar na sala, porque ele era negro. Ele não bastasse ele estar num período de segregação racial. Quem não assistiu a Azusa, estão falando que vai voltar a cartaz. Um dos espetáculos mais lindos que eu já vi, produzido pelo Giovanni C. aqui em São Paulo. E quando você vai com a expectativa deles falarem só do avivamento, e eles trazem profundamente o que um avivamento produz em todos os aspectos. Porque esse cara não é responsável só por um reavivamento de Deus, mas ele é responsável também por, historicamente, quebrar barreiras. E quando nós olhamos para histórico, gente, a igreja sempre foi responsável por isso. A igreja é responsável. A abolição da escravatura tem 2 servos de Deus, um pastor e um homem do parlamento, completamente envolvidos, pressionaram e foram responsáveis por isso. A Inglaterra, historicamente, a Inglaterra foi quem bancou a abolição. Por quê? Porque homens de Deus estavam lendo as Escrituras e entendendo o que a gente tem falado aqui, que de todos foi feitos um só povo. Por isso a igreja é o lugar onde a gente não olha nada de ninguém, nós somos uma só família, fomos feitos uma nova humanidade. As crianças no nosso meio têm tanto respeito quanto os velhos, os novos quanto os mais velhos. Quando olhamos para a verdade das Escrituras, nós vemos que ricos e pobres só podem sentar juntos num lugar, e está tudo bem. Na sociedade,
Ele faz com que a gente conviva. Numa sociedade que define o carro que você chega, a igreja é o único lugar do mundo que não interessa o carro que você chega. Pouco importa quais são suas formações lá fora. Respeitamos, louvamos a Deus, mas quando sentamos como irmãos, somos filhos de um mesmo pai, porque somos filhos de um mesmo pai. Seus irmãos naturais você vê da mesma forma. E esse homem chamado William Seymour, que foi alvo da segregação, do racismo, ele era cego de um olho, tinha uma deficiência física. Esse cara agora vai começar a fazer reuniões num prédio, tamanho disso aqui, no andar de cima, chamado Azusa, na rua Azusa. Eles começam a se reunir e pedir pelo mover do Espírito Santo. Nós amamos a palavra, gente. Mas Paulo disse, a minha pregação, meu evangelho não é persuasão de palavras, é manifestação do poder do Espírito Santo. Eles começam a se reunir agora, e eles estão clamando por algo maior, gente. É algo que o dinheiro não dá, é algo que a viagem não faz, é algo que o reconhecimento não faz, que seguidores não traz, é algo que o sexo não traz, é algo que nenhum outro lugar dá. Eles começam a se reunir agora, e eles estão dizendo, se ele se manifestou em Pentecostes, em Atos, o mesmo Espírito Santo está operando através de Jesus com poder na igreja. E agora esses irmãos se reúnem. E é demais. Porque é o Deus que quebra. Não vem de grandes centros. Não vem dos pastores eloquentes da época. Vem de um irmão que estava sofrendo todo o peso da sociedade daquele momento, com limitações. É por isso que quando nós falamos de igreja, não interessa o bairro que está, nós respeitamos a igreja, não interessa o tamanho que está, porque quando Deus quer fazer algo, Ele só encontra um grupo de pessoas que tem fome e sede da sua presença. E agora esses irmãos começam a orar. Acontece que hoje o que vivemos, todo o movimento pentecostal é fruto de Azusa. Até Azusa você já não tinha mais o fluir em línguas, você já não tinha mais os dons fluindo com liberalidade, e a partir daquele lugar que foi ontem, pouco mais de 100 anos, Deus começa a fazer algo extraordinário lá. Tinha tanta glória, por um povo que está faminto. Gente, eu quero te pedir em nome de Jesus, tenha na sua vida fome por coisas mais elevadas, clame por coisas superiores. Quando Jesus diz, clama para que o reino venha à terra, a vida de Jesus foi movida por isso, os apóstolos também por isso. Esses caras estavam vendo cura toda hora, estavam vendo ressurreição de morte. Agora o lenço de Pedro está curando igual o de Jesus. E o lenço de Paulo, o que Paulo tem diferente de nós? Nada. Com perdão e 2 aspas aqui, o que Jesus tinha de diferente de nós? Nada, porque Ele abriu mão de toda a prerrogativa da sua divindade. Nenhum milagre operado por Jesus foi operado pelo seu aspecto divino. Todos foram operados através do poder do Espírito, dentro do contexto e limitações da sua humanidade. Mas agora Ele está movido. Mas o que tinha lá? O que tem em Azusa? Esses irmãos agora, então, a história de Azusa diz que as crianças, a nuvem de glória era tão densa, apontando para a presença de Deus, que as crianças brincavam de se esconder. Gente, isso aqui é história que não pode ser negada. É recente, todas as biografias de Azusa, as crianças brincavam dentro da nuvem de glória e se escondiam. Azusa, a irmã que tocou piano em Azusa, foi uma irmã que até então ela nunca tinha tocado instrumento nenhum. E como um sinal de um movimento do Espírito, todas as vezes que ela sentava no piano, ela tocava. Saía dali, ela não sabia tocar. E começa um movimento de Deus, as pessoas começam a ser atraídas. Não diferente do que eram nas pregações de Spurgeon, e que as pessoas começavam a quilômetros de distância, as pessoas começaram a ser atraídas a esse lugar. Elas não sabiam porque estavam indo lá. As pessoas começam a pegar transporte, começam a ser conduzidas a esse lugar. E agora essas reuniões, Deus começa a curar pessoas, Deus começa a restaurar pessoas. E nós temos expoentes, Jonathan Edwards, nós temos Catherine Kuhlman, nós temos tantas pessoas que foram expoentes de movimento de Deus. Quando nós começamos a ler as histórias, e isso é uma das coisas que precisa de aquecer a nossa vida cristã, a bibliografia de homens e mulheres que foram completamente entregues a Deus. Homens e mulheres que usaram, alguns deles precocemente usaram sua adolescência, outros deles usaram sua terceira idade, em momentos
momentos distintos, em contextos distintos, que não nos coloca de fora do desejo de ser usado por Deus. Tem mulheres na história recente que eram mães, que tinham que ficar lavando fralda, que não tinha fralda ainda descartável, mulher que estava lavando fralda de cocô, mulher que estava usando a vida, que estava desgastando sua vida pelos seus filhos. Mas daí nós temos John Wesley, que é filho de uma mãe que gastou a sua vida. Nós temos Agostinho, que é fruto de oração da sua mãe. Nós temos a própria Maria, que é fruto de uma mãe que está vivendo uma vida ordinária, mas que está sendo extraordinariamente tocada pelo poder do Espírito Santo. E agora, o convite que é feito no verso 31, e eu quero aqui expor com você. Em primeiro lugar, buscai, diga assim comigo, buscai. Buscai é um chamado para uma santa aspiração. Buscar é um entendimento de alguém que está sabendo o que está atrás. E o convite bíblico é: busca, vai atrás, procura. Ele está dizendo, olha, acerca dos dons espirituais, você vai ter que buscar. Quando você vira a Bíblia de capa a capa, todas as pessoas que foram usadas por Deus desejaram ser usadas por Deus. Elas quiseram isso, era um anelo no coração delas, era um desejo no coração delas. No meu tempo de oportunidade, usa a minha vida. Nos meus dias de oportunidade, usa a minha história. Aonde eu estou plantado e inserido, usa os meus dias com a minha família. Se o Senhor precisa de alguém na terra, e se o Senhor puder, eu estou aqui. Paulo está dizendo, busca. A palavra, em outras versões, procurar, ela está no imperativo. Não é uma sugestão, é uma ordem apostólica. Deus quer te usar. Você se anima com isso? Ele não precisa nos usar, mas Ele quer nos usar. Eu digo que Deus querendo nos usar, não é Deus querendo nos arrancar alguma coisa. Muitas pessoas têm uma perspectiva de Deus te usando, como se Deus quisesse tirar alguma coisa de você. Tempo atrás eu estava em casa, era uma tarde, aí tocou meu telefone, era um desses pastores importantes, um amigo, eu olhei a ligação, e aí eu atendi a ligação. Sabe aquele tipo de ligação que no segundo toque você se prepara, atende? Eu, tudo bem, era uma sexta-feira, fim de tarde, eu já tinha chegado em casa. Ele falou, Dênio, sabe o que é? Eu precisava de te fazer um pedido. Você sabe quando alguém importante está te fazendo um pedido, não é porque ele quer te arrancar alguma coisa. Ele falou que queria te fazer um pedido que é o seguinte: um membro muito importante da nossa comunidade, membro fundador, ele faleceu agora à tarde. E eu tinha um compromisso à noite de pregar numa igreja no interior. E eu estou te ligando porque é o seguinte, eu não vou ter como ir. E eu pensei o seguinte, quem que eu posso pedir para me substituir? E aí naquele momento ele encheu minha bola, falou, quem vai poder ir, que o pastor nem vai sentir falta que eu não fui? Quem assim é usado pelo... Aí eu fui até olhar no espelho, acho que ele está falando de mim. Mas você sabe, quando desligou o telefone, a minha sensação foi, uma coisa é eu poder usar esse cara, e usei ele muitas vezes, usar no bom sentido. Ele já me abençoou, os livros dele já me abençoaram. Outra coisa é quando ele quer me usar. Você entende que o nível de relação é mais profundo? Esse cara podia ligar para qualquer pessoa, sim ou não? Tem um leque de dezenas de pastores que ele podia passar a mão no telefone e que responderia a ele prontamente. Ele desejar me usar, ele está dizendo o seguinte, Dênio, eu acredito em você. Eu acredito no seu chamado. Eu acredito naquilo que Deus depositou em você. Deixa eu dizer, Deus não precisa te usar. Mas quando Deus está dizendo, eu quero te usar, Deus está dizendo para você, eu acredito no seu chamado. Eu acredito na sua família, eu acredito naquilo que eu depositei em você. Quando Deus quer nos usar, Deus não quer tirar algo de nós, Deus quer nos incluir em algo. Ele está dizendo, eu estou fazendo algo, eu quero te incluir. Eu não precisaria te incluir, eu podia fingir, mas não, eu depositei algo em você, do qual eu quero te usar. E Paulo está dizendo, mas agora na nossa responsabilidade humana, nós temos de olhar para isso, e já que Deus quer me usar, porque as escrituras estão dizendo isso, ele está dizendo, eu quero te usar, mas você vai ter que buscar essas ferramentas.
É mais ou menos assim, eu te dei a vaga de emprego, mas agora você vai se capacitar, eu vou te dar as ferramentas. Tudo vem dele. Mas ele está dizendo, para eu te usar, não é do jeito que você está simplesmente não. É por isso que em Atos capítulo 2, a Bíblia diz o seguinte, que ele diz, vai para Jerusalém e faz o quê? Aguarda lá. E eles aguardaram fazendo o quê? Pedindo o revestimento do Espírito, os dons espirituais. Aguarda lá e não saiam de lá até que vocês sejam revestidos de poder. O que ele está dizendo? O que eu tenho para fazer com vocês precisa ser debaixo de um revestimento de poder. Esse buscar aqui é um lugar onde a gente está procurando, aponta para um coração que reconhece que ainda há mais de Deus para conhecer, para experimentar, para manifestar. E os dons do Espírito, no fundo, não é busca de poder simplesmente. Porque senão a gente pode ser uma comunidade de gente que vai se tornando mais importante porque tem um dom, mais poderoso porque tem um dom. Aí vira uma pirotecnia, um show. Não, essa busca não é por mais poder simplesmente, é busca por mais utilidade. É o desejo de ser mais útil, de permitir Deus amar alguém através do dom que Ele nos depositou. É tão gostoso permitir que Deus ame alguém através de nós. É tão gostoso romper as limitações. Um dos dons que eu fluo, palavra de conhecimento e profecia, eles andam muito juntos. Mas às vezes eu tenho tanto desafio de usá-lo. Eu fico ali lutando comigo. Aí eu estava com o Richard fim de semana passado numa igreja. E Deus me deu uma palavra para um pastor. E eu falei, não vou entregar não. Deixa aqui na minha, daqui a pouco eu vou pregar. Aí daqui a pouco, eu falei, não vou entregar. Aí o pastor pegou o celular, eu percebi, não pegou o celular para ver redes sociais, ele estava escrevendo alguma coisa que ele ia falar. Dava para perceber que ele estava no bloco de notas, escrevendo alguma coisa. Eu falei, bom, o cara está todo concentrado agora, eu não vou. Aí daqui a pouco o Richard puxou um outro pastor, estava na frente, não sei o que o Richard falou, que o irmão começou a rodar, e eles começaram a rodar e tal. Aí eu falei, bom, acho que o Espírito Santo está aqui, acho que o que eu estou ouvindo é do Espírito Santo mesmo, pastor. Mas aí eu venci todas as restrições e fui lá. Aí orei pelo pastor, né? Entreguei ali algumas coisas que eu estava sentindo. E aí foi tão interessante porque o pastor subiu no púlpito, estou falando de uma última experiência. O pastor subiu no púlpito. Eu estava ali lutando, mas era Deus querendo amar ele, não tinha nada a ver comigo. Eu, todas as vezes que eu sou usado por Deus, me sinto humilhado, eu não me sinto exaltado. Se você já foi usado por Deus, você se sente humilhado, que você fala, nossa, nem queria estar aqui. Nem queria estar falando agora, não queria estar orando por essa pessoa agora. Porque a glória não é nossa. Aí sobe o pastor no púlpito, óbvio que o Espírito Santo sabia que ele tinha lutado tanto comigo para falar, que o pastor não precisava ter falado nada, ele podia ter recebido a palavra, como normalmente a gente recebe, agradece e acabou. O pastor sobe no púlpito e ele falou, irmãos, vocês sabem a seriedade que eu lido com os dons, a própria igreja dele foi para uma linha de igreja mais reformada, que é uma linha que eles creem, mas eles têm assim, todo um protocolo maior em relação a isso. Ele falou, de toda a minha vida cristã, 2 palavras até hoje, eu creio que foi de Deus para a minha vida. Mas agora acabou de acontecer a terceira. E aí ele me agradeceu publicamente. A gratidão dele pública não era para me exaltar, era para me humilhar também. Porque só eu sabia que eu estava ali lutando com o Espírito Santo, mas só Deus sabia o quanto aquele cara precisava daquela palavra. E eu entreguei ali numa boa, a exposição pública foi, porque Deus de alguma forma quis ali validar para mim o aspecto que, agora, esse buscar, é olhar se Deus continua curando, por que Ele não cura através da gente? Se Deus continua falando, então por que Ele não pode falar através de nós? Se continua acontecendo discernimento de espírito, por que a gente continua lidando de forma natural com tudo que a gente faz? Mas ele diz, buscai. Então essa busca é uma intensidade. Gente, Jesus que é Jesus. Jesus acordava mais cedo para orar. E você não precisa de orar. Jesus precisava ser revestido para ir para um dia de trabalho. Você pode ir só com a sua capacidade. Sua inteligência é suficiente. Um dos irmãos que pela graça tive oportunidade de discipular foi um cara que entendeu muita sensibilidade. Ele estava gerindo uma empresa com 6.000 funcionários.
Gente, quando eu olho político, quando eu olho assim, quem tem que fazer essas grandes gestões, eu penso, rapaz. Aí ele diz, pastor, várias vezes, eu sempre comecei meu dia consagrando ao Senhor, consagrando meu ambiente. E fluía tanta palavra de conhecimento, porque às vezes entravam com uns assuntos tão grandes. Já viu gente que tem capacidade de pegar uma bomba desse tamanho e no final fala, gente, é só apertar aqui. E todo mundo, nossa. Ele fala, Dani, várias vezes as pessoas entravam, tinha tanta glória na minha sala. Você não precisa ficar rodopiando lá, você não precisa ser esse cara. Você entrar lá, você está girando, né? O que você está fazendo? Estou aqui, não. As pessoas só entram, elas mergulham no ambiente onde o dom está servindo elas, e elas falam, de onde vem tanta sabedoria? Discernimento de espírito é um dos dons que Paulo coloca. O que é discernimento de espírito? Não é esse sexto sentido, às vezes, que as mulheres falam, ai, meu santo não bateu. Não, isso aí é... Discernimento de espírito é a sensibilidade espiritual mesmo. De às vezes olhar para alguém e falar, está tudo bem? Não, mas está tudo bem mesmo. Que eu estou sentindo que não está. Discernimento de espírito é essa capacidade de discernir de forma espiritual alguma coisa que está por detrás. É espiritual. Jesus acordava mais cedo para orar. Jesus se retirava às vezes no meio da madrugada, se isolava dos discípulos. Por quê? Porque tudo que ele operou foi através dos dons do Espírito. Ele está buscando uma capacitação extraordinária. Pensa o que você pode virar se você tiver essa capacitação extraordinária. Buscai. Mas ele fala com zelo, com temor. Ele está falando, olha, essa busca agora, ela precisa de carregar um zelo. E é um zelo santo, é um zelo de sensibilidade. Esse zelo aqui, gente, dos dons, é de entender que o único dos dons que foi dado para edificação pessoal é o falar em línguas para edificação pessoal. Todos os outros não têm nada a ver com você. E aí é o zelo. Por que Paulo coloca 1 Coríntios capítulo 13? Porque é o zelo agora de ter uma vida. Por que Jesus curou tantos enfermos? Esses dias, em mais uma maratona das tantas de ler os evangelhos, eu fui fisgado por algumas vezes que os evangelhos relatam, e todos os doentes que iam até ele eram curados, e todos os doentes eram curados, meu Deus do céu, mas por quê? Porque Jesus era movido de um zelo, uma íntima compaixão. Esse cara está olhando para a dor do outro. A gente aprende, gente, a sempre nos escolher. O ser humano aprende que a sua dor é muito grande, a do outro é superável. Não é assim que a gente faz avaliação, só eu lá em casa. Seu problema é gigante, mas o problema do outro... Não, você viu lá pulando? Era só levantar e fazer. Mas aqui Jesus, ele tem um zelo. Ele tem uma sensibilidade. Jesus era movido de uma íntima compaixão. A íntima compaixão faz a gente olhar para as pessoas e dizer, tem gente oprimida pelo inferno, precisa ser livre. Tem às vezes gente vizinho que está embaixo, está em cima. Tem gente com plano, ideação suicida programada. Tem gente que não levanta da cama. Tem gente que precisava de alguém cheio do poder do Espírito Santo. Debaixo do temor do Espírito. Jesus não era evasivo, Jesus não era um cara desconfortável, intransigente, não. Ele era um cara sensível. É o Jesus que está no meio da multidão, indo resolver um problema. Parece os dias que a gente tem, né? Não sei se você é assim, minha segunda-feira já começa com algum problema para resolver. Aí eu estou rompendo uma multidão para resolver o problema, cortando o trânsito de São Paulo. Ele está indo curar a filha de Jairo. Aí vem uma mulher e toca no manto. Esse cara tinha zelo, temor. No meio da correria da vida, ele fala, espera aí. Alguém me tocou. Eu estou sentindo que tem um toque diferente aqui. O Sam Storms, eu trouxe um relato para ler para você. Esse cara hoje ele é um expoente em dons espirituais porque ele foi cessacionista. O que significa? Ele foi um grande expoente que não cria que os dons podem acontecer ainda hoje. E ele tem uma experiência que o transforma em continuista. E ele conta aqui qual foi a experiência, ou a primeira experiência que o Espírito começou a mover no coração dele. E olha esse relato.
Eu fiquei emocionado quando li esse relato, eu preciso ler para você. Presta atenção. Minha perspectiva sobre a cura divina foram impactadas radicalmente por aquilo que eu chamo de um ato de providência profética. Eu pastoreava em Ardmore, Oklahoma, nos Estados Unidos, e tinha algumas dúvidas a respeito da realidade do dom de cura nos dias de hoje. Era sexta-feira, isso o Sandstorm dizendo, 26 de outubro de 1990, eu estava ocupado preparando o sermão de domingo. Eu vinha pregando com base no livro de Atos e chegou a história do paralítico no capítulo 3. Ali estava um homem de 40 anos, paralisado desde o ventre, que fora curado por intermédio do ministério de Pedro e João. Minha preparação do sermão não ia muito bem, porque ele era um sensacionista, ele tinha que explicar como que aquela cura aconteceu. Encontrava-me literalmente no meio de uma frase, escrevendo as palavras que logo falaria à minha congregação, palavras que negavam, ou pelo menos lançavam uma grande sombra de dúvidas, a possibilidade de Deus poder curar alguém dessa maneira nos dias de hoje. Então, alguém bateu a porta. Está comigo na história? Diga amém. Eu já estou encerrando. Amém, a irmã falou amém. Esse cara está preparando o sermão dele e alguém bate na porta. Minha secretária entrou com a correspondência do dia. Fiquei um pouco surpreso porque o correio não costumava chegar, senão depois de 1h. Era um pouco mais de 11 da manhã. Por alguma razão deixei a caneta de lado e abri a única carta que chegou naquele dia. Era de uma senhora idosa do país de Gales. Eu certamente não conhecia ninguém do país de Gales. Nunca estivera no país de Gales, mas alguém enviara a essa senhora uma cópia do livro que eu escrevera, argumentando contra a cura. Uma senhora no país de Gales recebe o livro dele, onde ele argumentava contra a cura, e resolve escrever uma carta para ele, que chega no dia que ele está preparando o sermão. Ele diz, não me orgulho desse livro, felizmente está esgotado. A carta era curta e objetiva, de modo gentil, ela apoiava um pouco do que lera no meu livro, mas depois sugeria humildemente acreditar que Deus iria responder com poder às nossas orações por cura. Após ler a carta, notei algo mais no envelope. Era um testemunho escrito por uma senhora chamada Margaret, em 1955. Ela foi acometida por um caso extremamente grave de esclerose múltipla. Ela precisava de ajuda para se sentar na cadeira de rodas e também para se levantar dela, pois suas pernas haviam tornado-se totalmente inúteis. Correias eram usadas para impedi-la de cair da cadeira. Seu braço esquerdo estava inutilizado por completo. O olho esquerdo havia fechado e praticamente desapareceu a visão do olho direito. Muitas vezes ela perdia a consciência durante horas a fio. 5 anos após o início da doença, em 4 de fevereiro de 1960, Margaret teve um sonho poderoso no meio da noite. Ela se viu sentada em uma cadeira ao lado de sua cama, completamente curada. Ao acordar, ouviu uma voz que acredita ser de Jesus encher o quarto. Ele disse, espere um pouco mais. Entretanto, ela pareceu apenas piorar desde aquele dia. Com o tempo, sua fala ficou tão prejudicada que era quase impossível entender uma palavra do que ela dizia. Talvez seja melhor eu deixar você ler nas palavras de Margaret o que aconteceu depois. Eu quero relatar para você esse testemunho tão emocionante. Abre parênteses, o que essa mulher que estava acometida, ela já não podia mais andar, ela já não conseguia mais comer, ela tinha um olho fechado. E abre parênteses, ela diz, na segunda-feira, 4 de julho, exatamente 5 meses após Deus ter falado comigo, desse sonho que ela teve, meu Senhor me curou na mesma cadeira com a qual eu sonhara. Eu disse adeus ao meu marido às 5h55 daquela manhã de segunda-feira, pois era uma mulher sem perspectiva. Às 6h15, minha mãe deu-me uma xícara de chá. Às 6h20, meu pai e minha mãe levantaram-me da minha cama, prenderam a minha cadeira ao lado, colocaram um sino na minha mão boa para que eu pudesse ajudar se necessário e me deixaram sozinha. Minha mãe foi buscar água para lavar-me e meu pai foi pegar uma toalha no andar de cima. Então, em questão de segundos, quando eu estava totalmente só, meu Senhor Jesus me curou. Senti um clarão quente passar sobre o meu corpo. Meu pé esquerdo, que estava dobrado para cima, foi estendido. Meu pé direito, cujos dedos apontavam para o calcanhar, voltaram à posição normal. Segurei a maçaneta da porta do quarto, que estava ao meu lado. Desatei as cintas que envolviam o meu corpo e disse, pela fé, ficarei em pé. E foi o que fiz. Com isso, pensei em minha mãe e no choque que seria para ela se ao voltar encontrar sua filha em pé, depois de tantos anos. Então sentei e me chamei por ela. Meus pais vieram correndo ao meu quarto, pensando que eu precisava deles. Eu disse, mãe querida, pegue minhas mãos. Por favor, não tenha medo. Algo maravilhoso aconteceu. Estendi meu braço direito e ao fazê-lo, meu braço esquerdo saiu de trás de mim e se juntou ao outro. Foi tão maravilhoso. Poucos minutos depois descobri que eu podia usar meu anel de casamento.
o que não fora capaz de fazer durante anos, pois os dedos daquela mão estavam muito finos. Minha mãe disse: querida, que maravilhoso, sua mão está quente, está boa novamente. Eu disse: mãe querida, é mais maravilhoso que isso, eu posso ficar em pé. Segurando suas mãos, fiquei mais uma vez sobre os meus 2 pés. Então afastei delicadamente meus pais para um lado e disse: queridos, eu não preciso mais da sua ajuda, estou andando com Deus. Então, sem ajuda, saí andando do meu quarto, atravessei a pequena sala de jantar e cheguei à cozinha, com os meus pais me seguindo em silêncio. Quando cheguei à cozinha, virei-me, voltei à sala de jantar e, tirando meus óculos, disse: mãe, eu posso confiar em Deus para curar minhas mãos e meus pés, posso confiar que Ele cura minha visão. Com isso, de repente, meu olho esquerdo abriu-se e minha visão foi totalmente restaurada. Na verdade, Jesus fez um trabalho tão perfeito que não preciso mais dos óculos que usava antes de adoecer, e agora escrevo dezenas de cartas por dia. A Ele seja toda a glória. Paulo conclui dizendo: busque com zelo o quê? Os melhores dons. O que são os melhores dons, pastor? É o dom que precisa. Onde precisa de palavra de sabedoria, é a palavra de sabedoria. Onde precisa de cura, é o dom de curar. Mas como os enfermos vão ser curados se não tem alguém clamando: Senhor, me usa? Ao ler esse testemunho, eu fui comovido, porque do lado de alguém que está sofrendo, alguém que está dizendo: eu estou amarrado, em plena consciência, tendo que ser conduzido, ajudado. Mas tantas outras necessidades se movem, quantas outras pessoas, gente. Imagina que alguém está preso por espíritos malignos. A Bíblia diz que o gadareno, ele andava numa loucura, até encontrar Jesus, que olha para aquele homem, e que agora pode liberar uma sentença de vida sobre um homem que está preso, sendo escravizado. Imagina quantas pessoas que estão em vícios, que estão porque estão presas, à espera de alguém que possa impor as mãos, que por sensibilidade do Espírito tem autoridade. A gente precisa de romper o nosso egoísmo. Aqui dentro para a gente é só um laboratório. Laboratório de quê? De poder tocar uns nos outros, de poder liberar cura uns para os outros, de poder liberar uma palavra de vida uns para os outros, para que a gente também possa usar para o mundo, para que lá fora a nossa vida possa ser útil também, para que aonde Deus nos plantou, dentro da graça que Ele nos deu, seja tão impactante. Uma das pregações mais emocionantes que eu ouvi, deve fazer umas 3 semanas. Por acaso eu fui chamado para uma reunião lá na Lagoinha Alphaville e ministrei. No final, um amigo que foi apresentado pelo Alide, que virou meu parceiro de corrida, fica me puxando, Fábio. Ele se converteu dentro de um consultório médico, num lugar não convencional. E ele tinha 10 minutos para fazer uma pregação. Esse cara ficou durante 40 anos preso num terreiro. Aos 8 anos consagrado, foi abusado na infância. Aos 21 estava envolvido em crack, foi internado em clínica de reabilitação. E de alguma forma a graça divina encontrou ele. E há só 2 anos atrás, Jesus encontrou ele com seu amor. Eu estava ouvindo o testemunho dele, mas dizendo. E aí mandei um áudio para o amigo que foi responsável pelo canal de salvação dele. Porque se não fosse alguém. E essa é a pergunta de Jesus: você se importa? Você se importa? Você se importa com quem está doente agora e poderia receber cura? Você se importa com quem precisa de uma palavra de consolo? Você se importa com alguém que está endemoniado agora e precisa de uma palavra de libertação? Você se importa com alguém que está no meio de um contexto, de uma crise, e que uma palavra de sabedoria? Você se importa com um casal que vai destruir a família? Gente, nós que estamos aqui, pastor, eu quero que o meu casamento melhore. A chave de Deus não é você tentar melhorar seu casamento, é você usar o seu casamento para ser útil. Quer que o seu casamento melhore? Não adianta, gente. Você pode melhorar a viagem, você pode falar, você é mais romântico. Casamento melhora quando você fala: a mesa da minha casa vai ser útil para Deus. Aqui vai poder sentar algum casal que vai destruir a família, que vai largar os filhos, e que a minha casa vai ser um canal. Qual que é o problema? É que a gente foi ensinado a olhar só para nós.
Aí você olha para você, olha para você, olha para você, e aí você só está pedindo, que tal a gente falar, eu me importo em ser promovido, mas me importa alcançar, nós somos um missionário, em lugares não atingidos, é você lá no seu local de trabalho, no lugar que Deus te colocou. Mas como fazer alguma coisa se a gente não for munido desse poder? Como fazer alguma coisa se nós não estamos buscando de forma ardente o poder do Espírito Santo? Que tipo de crente a gente se torna quando Deus não pode nos usar? Alguém compra uma geladeira para deixá-la desligada, gente? Compra. Coisa que indigna a gente é alguma coisa sem utilidade. Alguém tem uma TV pendurada na sala que ela não liga? O que você faz? Não tem sentido. Você sabe, Jesus fala sobre a inutilidade de um servo. Tem servo que é inútil, porque tinha todas as prerrogativas de poder ser usado, mas de alguma forma não desejou isso. Gente, isso aqui não é coisa para pastor, não é coisa para gente que vive da obra, que você pensa, não, é o dia que eu não fico o dia inteiro na igreja, então não preciso fazer isso, não. Isso aqui é só para quem se importa, para quem diz, Deus, gente, eu estou envolvido talvez em 9 semestres de universidade, eu nunca fui usado quanto nesse 9º semestre. Como se importar com as pessoas muda tudo. Como só parar e se importar com o que elas têm a dizer muda tudo. Que o Senhor nos dê graça. Que haja relatos na nossa própria história de alguém. Eu não sei o quanto você vai ser usado por Deus, mas no mínimo a gente chegar no final da vida e falar, eu desejei isso ardentemente. Talvez sua história não esteja relatada nos livros e nem tenha assim, mas no mínimo lá no seu enterro as pessoas ao redor dizendo, essa pessoa foi usada por Deus, ela desejava isso. Eu vi na vida dela alguém que desejava ser usado por Deus. Eu vi na vida dela alguém que gastou madrugadas, alguém que gastou a vida, alguém que quis ser útil, mais do que simplesmente, gente, o nosso egoísmo, a nossa família, alguém que quis ser útil para Deus. E aí o que Deus pode fazer através disso, eu não sei. Eu sei que Deus nunca encontrou gente que tinha todas as qualificações. Ele só encontrava gente que dizia, Deus, eu estou aqui. Se o Senhor puder usar alguém, eu estou aqui. Eu nem acho que deveria contar comigo, eu nem contaria comigo. Isso aqui nos livra do desejo errado. É só pela motivação certa de dizer, eu quero me importar mais. 1h15 é meu horário de acabar esse culto, 2 horas de culto. Nós vamos puxar o primeiro culto para mais cedo, dando um spoiler, para acabar isso aqui um pouco mais cedo. Então, a gente vai puxar o primeiro, fazer o pessoal acordar mais cedo. Eu tenho 3 minutos aqui, para você só colocar o seu coração diante do Senhor. Talvez você afluiu mais do que flui hoje. Talvez você pode falar, Senhor, devolve aquele coração para mim. Talvez você já fez mais do que você faz hoje. Você pode dizer, Senhor, eu quero fluir mais nesses dons. Ou talvez você sente que o Senhor está te levando a uma temporada de ainda mais pedido, de ainda mais clamor, de ainda mais desejo. Uma temporada para viver testemunhos extraordinários. Uma temporada para ver Ele se manifestando de uma forma que você ainda não viu. Não falta nada em Deus. Não falta nada nele, não está faltando nada em Deus. Se algo falta, falta em nós, o nosso coração dentro de nós. Senhor, nessa manhã nós encerramos pedindo ao Teu Espírito, usa a nossa vida. Usa a nossa vida, Senhor.